Vamos dar andamento aqui. Agora eu vou convocar o colega Pablo e os colegas, né? Pablo e Regina, Pablo Brito e Regina Marinho. Eles vão dividir aí a apresentação e vão falar sobre o inventário dos ativos de infraestrutura hídrica e saneamento. Pablo é geógrafo, analista de processos técnicos, né, da Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia, bacharel licenciado em Geografia pela Universidade Católica do Salvador, com pós-graduação em Geotecnologia, Soluções e Inteligência Geográfica. Atua desde 2005 na área de cartografia e geoprocessamento. Regina Marinho é analista de sistemas, graduada em processamento de dados pela Universidade Federal da Bahia. Trabalhou na Prodeb, Coelba, coordenadora de TIC da CESAB, FAELBA, Stefanini, BDA, e desde janeiro de 2015 é coordenadora de gestão organizacional e de TIC, da Assessoria de Planejamento e Gestão da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia. Passo a palavra aí para vocês. Alô. Ele está cansado, né? É muita coisa que a mulher tem aí de crédito. Há muito tempo, né? Mais de 50 anos que entrei na faculdade. Vou ser rápida, porque a gente vai sugerir a Rita, viu, Rita? A gente fazer um GeoDay só sobre o Estado, tá? E eu vou deixar meu colega Pablo aqui falar. No ano passado, alguém estava aqui no ano passado? Não? Então, vou ter que falar mais um pouquinho. No ano passado foi um desespero, porque ele foi convocado pela Justiça para ser júri naquele bendito negócio, né, Pablo? Eu tive que falar sozinha. E isso me dá uma tristeza tamanha, porque eu sou analista de sistemas, estou na CIS, como ele já falou, há 10 anos, um fatineto no Estado, né, na mesma secretaria há 10 anos. E Pablo, ele é o geógrafo que me ajudou a construir tudo isso que a gente chegou aqui, né? Ontem tinha uma menina do INEMA aqui que se lembrou dele. Vou ser rápida, porque não dá para falar o que a gente tem em 15 minutos. Mas, vamos lá. Você passa aí, Pablo, para mim, porque eu não gosto desse negócio. Então, a CIS, como ele já falou, eu estou lá desde janeiro de 2015. Ela foi criada na Lei 13.204, em 2014. Ela tem duas superintendências importantes, que é a de saneamento e de infraestrutura hídrica, né? Todo mundo sabe os indicadores de saneamento do Brasil, a Bahia também não fica diferente, né? Não precisa ler a lei, está aí pública. No site da gente também tem, passa, Pablo. A gente está no PPA, isso é uma vitória para a gente, porque quando a gente fala de investimento, alguém falou aqui de investimento de milhões, e eu disse, oh, meu Deus, que maravilha. É uma dificuldade, a menina do Ministério Público também falou legal, né, do investimento, a gente convencer a alta gestão, e principalmente nós, que somos uma secretaria que precisa do outro, né? O INEMA precisa avançar na nossa parceria, ele está aqui, vai ser bom para a gente conversar também. Então, a gente está no PPA, no eixo até da SEMA, e a iniciativa é promover a integração e o georreferenciamento de dados sobre a segurança hídrica do Estado da Bahia. Essa é a nossa luta há 10 anos. Espero que a gente, antes de terminar esse PPA, que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Passa rápido, Pablo, porque senão... Travou aqui. Travou? Pronto. Esses são os nossos parceiros, né? Todo mundo já sabe, já falo toda vez sobre isso. Pode passar, não precisa ler o nome, IBGE é parceirão. Tá? E agora é comigo. Agora é com o Paulo. Pronto, bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, é uma enorme satisfação estar participando. No caso da gente, é a 4ª vez que nós apresentamos no Geopública. E, mais uma vez, vamos falar sobre o uso da geoinformação associado às políticas de infraestrutura hídrica e saneamento no Estado. Então, o objetivo dessa nossa apresentação, dessa vez, é abordarmos uma aplicação que nós estamos em processo de implementação, cujo objetivo dela, diferente de todas as outras que falamos nas vezes anteriores e que fazem parte do escopo do portfólio de aplicações que estão dentro do Portal da Água, no caso dessa, do ativo de infraestrutura hídrica e saneamento, é poder ter a possibilidade de reunir todos os ativos de infraestrutura hídrica associado aos dados e indicadores do censo
demográfico do IBGE. Então, para que a gente tenha condições de implementarmos isso na robustez e no ambiente necessário, a gente tem o arcabouço da plataforma ArcGIS, associado ao ambiente Enterprise, que, para que vocês tenham uma ideia, o ambiente Enterprise ele é uma plataforma GIS que permite às organizações implementarem e gerenciar sua própria instância privada dentro do ArcGIS. Então, nos possibilita a possibilidade de criarmos perfis de usuários, recursos de gerenciamento para análise e visualização de dados, aplicativos geoespaciais, hospedagem de dados de servidores de banco de dados geográficos, interoperabilidade de dados e de sistemas, o que facilita a adesão de novas plataformas que possam fazer a coesão com os dados que a gente já trabalha. Como foi abordado no slide anterior, nós, por sermos uma secretaria de governo, nós não temos a viabilidade técnica institucional para poder provermos do dado de entrada. Então, para nós, é de fundamental importância estabelecermos parcerias com outros órgãos produtores de dados, sejam eles dados geográficos ou sejam eles dados gerais, para que, a partir disso, nós tenhamos condições de processar esses dados, trabalharmos em cima deles, utilizando a geotecnologia e geoinformação, para facilitar a tomada de decisão do gestor. Isso no ambiente da secretaria em que a gente está inserido. Então, adiantando aqui o processo. Então, diante desse contexto, se deu a concepção da nossa aplicação, que é o inventário geoespacial de ativos de infraestrutura hídrica e saneamento. Então, qual é a ideia central por trás dessa aplicação? Como parte de uma das iniciativas do PPA, tornou-se necessário criar uma aplicação onde fosse possível trazer todo esse conteúdo associado a outros atributos que não apenas restritos às condicionantes de infraestrutura hídrica e saneamento, porque, baseado no que a gente já tinha implementado, a gente tinha apenas a representação geoespacial desses ativos, em alguns casos até separadamente. O objetivo dessa aplicação é trazê-los todos para uma única plataforma, associando a dados socioeconômicos, sociodemográficos, de um modo geral, para que a gente pudesse ter uma noção melhor de como está o entorno ao redor daquele ativo inserido geoespacialmente falando. Então, basicamente, a ideia será representar e trabalhar diretamente com 4 tipos de ativos. A nossa fonte de dados se resume, vou falar rapidamente aqui, barragens, poços, sistemas de abastecimento de água e cisternas. Cada um advindo de uma fonte diferente, 2 deles, poços e sistemas de abastecimento, são advindos diretamente da SERB, que é uma das nossas vinculadas. A gente pretende também trazer esses sistemas e a rede de poços da Embasa. Esses 2 órgãos, essas 2 instituições fazem parte da nossa secretaria. Então, a gente pretende trazer e incorporar todo esse conteúdo de ativos para poder implementar essa massa de dados. As informações referentes a barragens, a gente pretende trazer do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, dos NISB da ANA, que reúne para o Estado da Bahia algo em torno de 810 reservatórios, com as mais variadas finalidades e usos. Então, é possível que, na aplicação, a gente estabeleça diversos tipos de filtros. Por exemplo, no nosso caso, é de fundamental importância as barragens voltadas para o setor de abastecimento humano, mas, não apenas limitando-se a isso, a gente pode ampliar a abordagem para todos os outros tipos de finalidade, como irrigação, barragem de geração de energia e etc. Em relação às cisternas, a gente pretende implementar uma parceria que, infelizmente, a gente já tentou no passado com o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, só que na gestão anterior a gente acabou tendo algumas dificuldades de acesso. Nessa gestão atual, a gente tem estabelecido contatos, estamos tentando buscar essa parceria para poder implementar. Existem cerca de 300 mil cisternas, um pouco mais do que isso, catalogadas para o Estado da Bahia, divididas entre cisternas de consumo e cisternas de produção. Fazer um levantamento estatístico rapidinho. Como eu falei de barragens, para poços a gente tem um arcabouço em torno de 23 mil poços cadastrados pela SERB. Em relação aos sistemas, nós temos algo em torno de 11 mil sistemas de abastecimento simplificados. E temos também os integrados,
que fazem parte de um dado estatístico um pouquinho menor, mas que a gente pretende implementar também. Então, associado a esses dados, esses ativos de infraestrutura hídrica com os dados geoespaciais, a gente pretende atrelar isso, numa visão geral, os dados e indicadores do censo desse último levantamento do IBGE. Então, inicialmente, a gente pretende estabelecer níveis de escalas de representação, que vão desde o estado da Bahia, o nível macro, até o nível da célula de setor censitário. Então, o objetivo principal é estabelecer e triangular esses dados nos mais variados níveis. Então, a partir do estado da Bahia, região semiárida, que estrategicamente falando é um modelo regional de interesse muito importante para a nossa secretaria. A região semiárida corresponde a cerca de 85% do território baiano. Tem em torno de 7,5 milhões de pessoas que moram nessa região, os 27 territórios de identidade, além dos 417 municípios. Então, a ideia é estabelecer uma composição para que o usuário possa escolher, através de determinados tipos de filtro, qual é a mecânica de uso que ele pretende abordar, e, a partir disso, seja trazida para a aplicação todo um inventário condizente com o modelo de seleção que ele escolher, tanto de modo qualitativo quanto de modo quantitativo. E, a partir daí, para cada um desses níveis, a gente busca alicerçar todos os dados de indicadores capitaneados a partir do último censo, para podermos triangularmos em relação à base de ativos com os indicadores que a gente levantou. Evidentemente que, a partir do momento que a gente vai ampliando a escala de visualização, a gente vai trazendo um maior número de detalhes técnicos associados a dados tanto de infraestrutura hídrica e saneamento, quanto dados de informação de cunho demográfico também. Então, fazendo uma explanação rápida, a partir do momento que você faz a seleção inicial para o estado da Bahia, traz-se todo o quantitativo em relação a cada um dos ativos que foram mencionados anteriormente, associados a esses indicadores de saneamento, como a cobertura de abastecimento de água total no estado, cobertura de esgotamento sanitário, alguns perfis demográficos associados também a algumas comunidades tradicionais, como grupos indígenas e comunidades quilombolas. A partir do momento que o usuário faz uma seleção mais específica para a região semiárida, por exemplo, você consegue recalcular esses indicadores em função da nova escala de amostragem, e esses mesmos dados eles são reamostrados em função do nível de visualização associados aos indicadores geoespaciais dos ativos. O mesmo vale a partir do momento que você seleciona, que o usuário seleciona um território de identidade, seja ele qual for, existem 27 territórios de identidade. Território de identidade, para quem não sabe, são territórios que foram, é um modelo de regionalização que foi constituído a partir de características de similaridades, tanto geográficas quanto econômicas, socioculturais e socioeconômicas, para o Estado como um todo. Então, a partir daí, se criou uma política de regionalização, no qual a Bahia tem 27 territórios, e, a partir do momento que o usuário selecionar alguns deles, a aplicação pretende trazer todos esses indicadores, contemplando a realidade daquela seleção específica. Ampliando o horizonte de visualização, a partir do momento que você amplia essa escala de visibilidade, a ideia é trazer mais atributos. Então, para o nível da divisão político-administrativa, a partir do momento que o usuário faz essa seleção e seleciona um município específico, é trazido todos os indicadores associados ao município em questão e, evidentemente, associando também a esses dados do censo, como percentual de domicílios conectados à rede de esgoto, à rede geral de abastecimento de água, qual o percentual de conexão a banheiro de uso exclusivo, coleta de lixo. Eu selecionei aqui apenas alguns dos indicadores que a gente pretende trazer na aplicação, a ideia é trazer alguns mais, mas como o foco aqui é centralizar o máximo possível dentro da premissa do abastecimento humano e do saneamento básico, então, esses são os indicadores mais proeminentes dentro da esfera do último censo,
associado, é evidente, a alguns indicativos demográficos também, porque é de fundamental importância a gente alicerçarmos. A partir do momento que você faz a identificação de um ativo, saber o que está ao entorno dele e até que ponto esse ativo ele está sendo, de fato, sendo aproveitado pela população do entorno em uma determinada região. E, para finalizar, em relação a esse nível de visualização, o nível de setor censitário, que é a célula básica para a representação desses dados, e, a partir daí, o usuário pode selecionar uma série de filtros. O IBGE trouxe uma nuvem de dados enorme, onde o usuário pode estabelecer uma série de filtros a partir do nível do setor censitário, e, a partir desse nível micro, você consegue espraiar modelos de representação, simbologia e tematizar uma série de características e indicadores para todos os níveis anteriores, porque um conjunto de setores censitários forma um município, um conjunto de municípios forma um território de identidade, um conjunto de municípios forma uma região semiárida, que são contempladas hoje por 278 municípios, e todos eles perfazem todo o território baiano. Então, eles são totalmente modeláveis e modulados. E a ideia é, a partir da seleção, do uso e do filtro, que todos esses dados possam ser gerados relatórios ao final de todas essas análises, para que o usuário, o gestor, de um modo geral, faça a sua pesquisa, faça o seu levantamento e, ao final de tudo, ele consiga gerar o seu relatório para uma apresentação, gerar um relatório para um estudo, para uma pesquisa a posteriori, em função da massa de dados que foi gerada nessa aplicação. Aqui eu vou falar rapidamente sobre mais algumas ações futuras que a gente pretende implementar. A gente está no processo de atualização do nosso ambiente Enterprise, junto ao nosso parceiro, a Prodeb, e, infelizmente, ela está um pouco atrasada, já deveria estar vigente, então, infelizmente, a gente não está com essa aplicação pronta, que eu acabei de descrever para as senhoras e os senhores, mas a gente espera, em breve, estar com ela já operacional, para que o público, de um modo geral, tenha acesso. E, em paralelo a isso, a gente pretende implementar algumas outras ações, não deixando de lado, em hipótese alguma, os nossos parceiros, como fornecedores de dados. Associado a isso, como o Fábio falou, existe uma nova padronização para todos os sites do governo, a gente vai se incorporar a esse modelo também, então vamos atualizar todo o nosso front-end do Portal da Água e demais aplicações que já foram produzidas. Pretendemos criar também um modelo de representação topográfica do terreno associado à modelagem digital de dados para cálculo de volume do lago, dos principais barramentos do Estado, principalmente para a política de segurança hídrica. A base de dados do levantamento que a SEI está produzindo de modelos digitais de terreno e de superfície será de fundamental importância para que a gente possa trabalhar e gerar esses produtos lá na frente. Trabalhar com o uso de dados de pluviometria, associar a estimativa meteorológica para que a gente tenha ideias históricas de períodos de seca prolongado, períodos de estiagem e períodos de chuva prolongadas também. Criar um sistema de acompanhamento de sistemas críticos para abastecimento de água. Uso de telemetria, esse é um ponto que a gente vem batalhando há um certo tempo para poder fazermos um monitoramento contínuo do volume dos reservatórios. Atuarmos no painel de acompanhamento de obras de infraestrutura e saneamento e estabelecermos uma classificação de fluxo de drenagem de bacias hidrográficas com política de segurança de barragem. Isso aqui é um ponto interessante, que seria interessante. A gente tentou iniciar também conversas com o INEMA para tentarmos viabilizar um projeto de classificação de rede de drenagem, no sentido de que, se a gente tem, dentro do contexto de uma bacia hidrográfica, a classificação do fluxo de drenagem dos rios de primeira, segunda, terceira ordem, e a gente sabe que tem uma barragem mais a montante do rio principal e outra mais a jusante, a gente sabe que, se porventura acontecer algum incidente numa barragem específica, quais são as barragens que estão a jusante do rio que serão, de certo modo, impactados. Então, a gente consegue ter um controle melhor nessas ações para controle de incidentes. É de fundamental importância que a gente atue nessa questão também. E, basicamente, como o nosso tempo esgotou, finalizamos aqui. Essa é uma imagem, por exemplo, essa foto é uma foto de uma captação lá no Rio Paraguaçu. É uma captação de um sistema da Embasa, de um sistema... É linda essa foto.
de um sistema integrado da Embasa, lá no município de Conceição da Feira. Esse é um dos exemplos dos ativos que a gente representa nas nossas aplicações. Então, basicamente é isso, pessoal. Obrigado a todos. Espero que... Até a próxima. Muito obrigado, Pablo, Regina, aí pela fala. Só para fechar, aqui está a equipe da CIS, tá? Vocês que têm 8 estão felizes. Temos os nossos estagiários, Temos claro. estagiários ali, André, Gustavo e Bia, que acabou de sair, que ela é primeiro emprego.